Sejam todos muito bem-vindos, você que assiste TV Metropolitana Rio. O programa Mistura Fina começa hoje de uma forma um pouco diferente. Hoje, pela primeira vez, em formato podcast. Mas isso tem um bom motivo e um motivo muito legal, que são os meus convidados, que não caberia. O assunto que nós estamos trazendo hoje não cabe em uma pessoa só. Tivemos que trazer um casal maravilhoso, que é a Bianca e o Vander. Porém, eles são muito mais conhecidos como Casal Quero Mais. Sim, gente, Casal Quero Mais. E vocês vão entender o porquê o Quero Mais. E eu trouxe essas duas pessoas maravilhosas aqui para poder saber o porquê eu quero mais e o quero mais o quê. E o assunto que eles vão trazer para nós aqui é um assunto de extrema, vamos dizer assim, um tanto quanto delicado, que gera muita curiosidade e que gera muito... Como é que a gente pode falar, Vander? Fala comigo aí. Eu acho que gera... acho que a palavra é essa mesmo, curiosidade, e tem, assim, um certo preconceito, não às vezes do lado negativo também, mas do lado positivo também, no sentido da pessoa às vezes não saber exatamente o que é, quer descobrir, quer saber o que é. É isso, gente, é isso aí. O assunto que nós vamos trazer aqui é o Casal Quero Mais, que vai estar falando com a gente aqui, conversando um bate-papo muito legal sobre swing, ó, que maneiro, sexo, poliamor e não a monogamia. É isso? Isso aí, não é monogamia. Isso, não monogamia. Então sejam muito bem-vindos aqui, programa Mistura Fina, TV Metropolitana Rio, direto hoje do estúdio M2 do Rio de Janeiro. Carlão na técnica ali com a gente sempre, mandando ver. Obrigado, Carlão, mais uma vez. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Com quem eu falo primeiro? Sempre primeiras damas. Sempre começa. Tudo bom, Bianca? Tudo Vamos lá. Tudo bom, Vitor. Vamos falar dessa questão de poliamor, de por onde você prefere começar a falar. Swing e poliamor. Eu procurei saber um pouquinho da situação. Swing, poliamor e não a monogamia são assuntos bem diferentes. São grupos, né? São filosofias de vida bem diferentes para quem busca essa alternativa, né, vamos dizer assim. A filosofia pode até ser diferente na questão do pensamento, né? Mas a gente acha que as pessoas transitam, né? Até o swinger, ele transita. Nós mesmos já tivemos um poliamor com um casal. A gente tem visto lá na nossa comunidade uma galera vira no trisal também. Que entraram liberal é aquele também que entra também no swing, né? Todo poliamor pode ser swingueiro, é isso? Não necessariamente, mas pode acontecer. O que a gente geralmente diz, que a gente acha, né? Porque é uma concepção que está em construção hoje, né? Em relação a isso. Então vamos por partes. Vamos lá, vamos por parte. Vocês são adeptos do swing, do poliamor? No caso... Eita! Ô, povo bom! No caso da gente, tudo. Mas a gente entende que a não monogamia é o termo guarda-chuva, né? Que, no caso, a partir do momento que você perdeu, que você não tem mais exclusividade com o seu parceiro, por escolha, obviamente, por consenso, a gente considera não monogamia. E aí dentro tem as vertentes. Liberal, swing, aí tem poliamor, tem o pessoal que prefere mais se dedicar à parte sentimental. Tem a galera que curte a parte do relacionamento aberto também, né? Que cada um sai separado por um lado. Então a gente entende, o casal Quero Mais entende que é dessa forma. Existe uma categoria acima que é a não monogamia, e aí dentro dela tem o liberal, o swing, o poliamor. E nem sempre quem é, por exemplo, liberal, né, é praticante do poliamor, mas pode também transitar igual o nosso caso, por exemplo. O poliamor envolve, deixa eu tentar entender um pouquinho a questão do poliamor, porque muitos termos, confundido, muito confundo, né? As pessoas confundem muito a questão poliamor com swing, casal liberal e não monogamia. A não monogamia, ela não quer dizer que seja algo fixo, né? Ou seja, você pode ter vários parceiros não monogâmicos. Isso. E o poliamor pode ser algo voltado para, por exemplo, um trisal, mas que seja fechado. Também, é isso? pode. Também é pode. Isso, mais ou menos isso também pode. O poliamor abrange toda a situação. É isso? A não monogamia abrange toda a situação. Isso. Aí dentro da monogamia tem o swing. Isso. Fazendo uma analogia, né? Vamos fazer uma analogia. Tipo, a gente tem futebol, vôlei, basquete. Todos são o quê? Esportes. Não monogamia. Então, seria isso é o nosso conceito. O guarda-chuva exatamente. das veias. Das relações E vocês estão há quanto tempo nisso
Quanto tempo de casado? A gente, mês que vem, faz 28 anos. 22 anos. 22 anos de 22 casados. É. 22. Gente, vocês mas não esse parecem mês nem aí. ter 22 anos de idade. Ah, para! Caramba, que legal. 22 anos de casado e quanto tempo no poliamor? Vamos colocar assim. A gente tá aí vai fazer 10 agora, no caso. 10 anos de poliamor. 10. Vocês começaram no poliamor por qual caminho desse guarda-chuva? Por qual veio desse guarda-chuva? Na realidade, a gente começou no Homenagem. homenagem, no A gente liberal. procurava homenagem feminino. E aí fomos procurando, fomos estudando, né? E aí a gente acabou iniciando numa troca, no swing, né? Acabamos iniciando no swing. E aí a gente vai se descobrindo, né? Não pararam mais. Não. Entraram num consenso e... E E aos pouquinhos, foi- aí quando a gente fala que hoje a gente faz tudo, não foi da noite pro dia. Né? Sim, Isso foi acontecendo imagino. ao longo desses 10 anos. No início a gente queria só homenagem, mas acabamos iniciando na troca. Finalmente, depois da troca que a gente começou a fazer homenagem, fazendo muito homenagem. E essa questão de poliamor, já de relacionamento aberto e tudo mais, foi acontecendo ao longo do tempo, né? A gente se ajustando. 22 anos de casado não é para qualquer um. É verdade. Tá? Vamos ser Não honestos, mesmo. porque 22 anos de casado, eu estou no 9º casamento, só para vocês terem uma ideia. Então, assim, 22 anos de casado não é para qualquer um. Você acha que talvez, se não fosse o poliamor, essa liberdade que vocês têm um com o outro, essa parceria, vamos dizer assim, eu acho que cumplicidade, parceria e conspiração, né? Acaba Sim, sendo... acaba isso. acontecendo O casamento muito acaba sendo uma isso, conspiração, não é verdade? Isso. Vocês acham que vocês estariam 22 anos casados se vocês não tivessem esse conceito, essa filosofia de vida que vocês adotaram para vocês, que vocês falam com tanto sorriso, com tanta, A gente Obrigada. gosta muito. com tanta naturalidade, e eu acho isso bacana, porque eu vejo que não há nenhum tipo de receio em falar, em concordar um com o outro. Eu acredito que, eu não sei, a gente procura muito uma vida feliz. Eu quero ver ele feliz, ele quer me ver feliz, né? Esse dia a gente já tá até falando, não lembro de quem era a frase, né? Que quem se apaixona uma vez só não Tem uma consegue música do viver. Raul Seixas. É do Raul Seixas, Do Raul né? Seixas. E eu acredito nisso. Eu acredito que paixões vêm e deixam a gente feliz. Isso não quer dizer que eu vá amar ele menos. São momentos. São momentos. A questão sexual também com ele é maravilhosa. A gente tem uma questão sexual muito É boa. Isso que eu ia te perguntar, seria a próxima. E a gente também pode ter outras relações sexuais com outras pessoas também. E é muito bom. A gente tem que viver, né? Porque geralmente o que a gente ouve falar em casais que começam no swing é que depois os dois não têm muito uma vida a dois satisfatória. Parece que eu já ouvi muito isso. Eu acho que é relativo. Geralmente o que a gente relativo. conversa com amigos que é do meio, geralmente esquenta mais. É. Eu acho que deve ser, né? Porque você deve chegar em casa e ficar aquele lance assim, safado. Isso, exato. Apimenta Você mais. deu pra ele, né? Não tem esse Tem negócio? esse lance, tem esse lance. Essas brincadeiras. Eu vi muito você fazendo isso. assim com ela, faz Eita, comigo e danado. tal. Tem. Meu Deus do céu. Deve ser uma figura. Vocês devem Não, ser uma figura. E fora o aprendizado também, porque a partir do momento que você acaba interagindo com outras pessoas, você aprende outras coisas também lá no jogo do sexo, né? Já ficaram assustados com algumas coisas? Já tiveram coisas assim que te assustaram vocês, tipo assim, caramba, Dentro ou o casal, ou homem ou mulher, tipo assim, pô, o que ele quer, o que ela quer? Tipo, putz. Deixa eu lembrar aqui que eu acho que lembro. não lembro, não. É que a gente toma muito cuidado com quem a gente vai se relacionar. E também a gente até fala que a gente não é assim, tipo assim, toda semana ou algo do tipo. Tem época que a gente fica tranquilão fica só entre nós dois. Às vezes meses, aí de repente tem época que a gente vai e fica, bota, né? Danado, né? E vai embora. Agora, Bianca, pergunta, eu acho que mais direcionada até para você é essa, e depois venho aqui. Eu nessas pesquisas que eu andei fazendo para poder até entrevistar vocês e conversar com vocês, eu descobri que a maioria dos casais que vão para as casas de swing, clubes de swing e tudo mais, e são adeptos a essa filosofia, eles vão muito que é muito comum, homenagem ao bifeminino. O bifeminino. Que é muito comum, em 90% das pessoas são adeptas a essa filosofia. Isso é verdade? Isso é verdade, sim. Isso é verdade. E aí, uma teoria minha, né, pelo que eu percebo do pessoal lá, né, até da nossa comunidade, né,
Eu acho que isso também é uma questão muito do casal, né? Porque lá na nossa geração, na minha geração, eu não poderia... Na verdade, eu não sou bi, mas já conversei com algumas meninas que são bis, né? Lá na nossa geração, a gente não poderia falar que a gente tinha interesse por mulher. Era outro rolê, né? Lá atrás, lá nos anos 90. E aí o mundo foi mudando e essas mulheres se sentiram à vontade de falar por maridos assim: pô, eu tenho quero. interesse em ficar com outra mulher. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não é bi, Não, mas já ficou com outras mulheres. não. Não? Só Fica, eu curte na beijo situação? na brincadeira de uma festa, mas já tô 10 anos. Eu falei, cara, bi não é pra mim. Não, então eu gosto você- de ver ele, eu sou cu queen, né? Que chama. Tem o cu cold, a mulher é cu queen. Eu gosto de assistir ele. Mas eu não Você gosta de fico assistir ele com outras com mulheres. outra mulher. E aí você fica com outros caras. Fico com outros caras E ele também. gosta também de ver De isso. ver Ele também também. gosta. Certo. Aí fica tudo certo. Mas não existe bi feminino com você. Comigo, não. Eu brinco, eu beijo umas meninas ou outras, assim. É, tem uma na interação brincadeira, natural. né? Na hora, Verdade, né? 10 anos eu falei, não me descobri bi. E bi masculino? É um pouco, ainda tem um tabu em relação a isso, Tem, porque tem. assim, outra coisa que eu descobri, tá? Existem muitos homens com muitas vontades de muitas coisas em relação a isso, mas que por questão machista, por questão social, por questão de algumas outras, né, vergonha, Exatamente. não sei, ou falta de se assumirem, não sei qual é a Assim, como mesmo vou dentro falar. do nosso meio, há esse É, um e certo que preconceito. existem isso. E eles não têm muita liberdade de fazer isso, mas quando marcam escondidos, ou vão para um motel, ou vão para uma casa, para casa deles em Sim, si, sim. aí eles acabam se revelando e rola bi masculino, e as mulheres até apoiam e tudo mais. Eu fiquei sabendo de coisas que as mulheres só fazem, um casal em São Paulo que eu acabei conhecendo para perguntar também, saber algumas coisas, que eles só fazem quando rola o bi masculino também. Tipo, ela tem o bi feminino dela e tem o bi masculino. Ou seja, eles só saem com casais Bis bi. também. Para ninguém Que é o mais ficar, interessante para eles. para ninguém ficar de bobeira no negócio, né? Sim. E isso é comum? Rola muito, mas assim, geralmente mais em off. Ninguém. Ainda há um certo preconceito, né? Mesmo dentro do meio, tão, né? Há muito, né? E é o machismo, né? E nessa questão. E então, quer dizer, o que ocorre por conta da comunidade, né, que a gente tem, Você acha que isso já deixa de ser um pouco de machismo e passa a ser meio que uma hipocrisia? sim, eu concordo com você. Porque eu falo até isso, tem algumas pessoas que eu converso sobre isso, até dentro da comunidade Quero Mais, e eu falo justamente isso. Porque alguns apontam, pô, o cara lá é bi e tal, eu falei, qual o problema? Né? Quando vão apontar para você que você é liberal, que você é poliamorista, você vai gostar? Então, quer dizer, é uma hipocrisia, né? Eu acho Então, também que há uma certa é. hipocrisia desse meio. E o- E feminino também. Há muita hipocrisia em relação feminina de mulheres que apontam outras e falam, ela fica com mulheres e tal. Mas aí essa mulher que aponta vai para uma casa de swing, meu irmão, ela toca o zaralho. Exatamente. É exatamente. terrível isso, né? Exatamente. E o que ocorre é que, por conta da comunidade, a gente acaba tendo. As pessoas confiam na gente, então conversam com a gente quando entram nos grupos ou então no nosso aplicativo. Então, eles sempre perguntam: tem algum casal? Vocês têm um aplicativo? A gente lançou o aplicativo que é a Comunidade Quero Mais. Ih, Um aplicativo legal, hein? próprio. Passa aí, É. passa o endereço pra galera aí, vamos Botar. vamos divulgar. Divulgar. Deixa eu te falar. Sim. Pergunta em relação ainda a esse tema bi masculino. Já rolou com vocês? Não, que eu também sou hétero. Não. Né? Eu até falo que assim, fala. quem é bi, é porque realmente, se fosse, eu não teria problema nenhum em falar e dizer, de repente, passei a gostar ou alguma coisa assim. Mas e eu acredito que as pessoas que são, no caso, igual você falou aí, dois casais bi, imagina Nossa, a combinação a na hora combinação na sexual. hora Ninguém sexual. fica de bobeira, né? Eu acho que o Exatamente. negócio Não, fica deve ser ali um uma negócio- Deve ser um salada negócio mista louco. maravilhosa, né? Deve Mas ser. comigo não consigo, não adianta. Tem um amigo não meu rola. que ele fala o seguinte, fala, Vitor, quem come de tudo nunca passa fome. É verdade. Mas eu não Deve falei. ser verdade. Gente, vamos ouvir perguntas Ótimo. de pessoas que, assim, eu passei por aí pelo Brasil afora perguntando e falando assim, você teria alguma pergunta para fazer um casal que eles vivem e curtem um poliamor, swing, um monte de coisas dentro desse universo? Os caras, Bacana. que isso teria? A gente descobre, né, que pessoas têm muita curiosidade. Legal. Então vamos soltar a primeira, vamos lá. soltar, Carlos, uma primeira pergunta aí. Vai. Oi, casal, tudo bem? Meu nome é Johnny e eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual que é a etiqueta quando vocês estão no ato
e aí, sem querer, um bigolim toca no outro, ou um negocinho ali faz pá, com o outro. Qual que é a etiqueta? O que você faz? Fica uma situação estranha? Qual que é? Conta pra mim, tô curioso. E aí, Muito gente? boa, muito boa. Tem uma etiqueta pra isso, amor? Na realidade, Você vai fazer o quê? Ó, desculpa aí, meu É, piloto. Não, porque tem a é. galera que gosta de DP, Não, tem- né? é. Acaba pode Gente. ser. ela não curte muito esse lance de DP e tal. Mas tem tamanho pra isso, assim? Já- Porque de eu repente, já- se o tamanho for miudinho, não encosta, né? Não dá pra encostar em nada, não. Eu já curti com solteiro. Eu e um outro amigo que era Casal. marido, né, era casal também, né, no caso. Era marido de uma amiga nossa. A gente fez uma combinação lá que a gente saiu 2 casais e uma solteira. E aí, na história, vou encurtar aqui mais ou menos, a gente combinou que um momento ia ter um momento da solteira, que a solteira nunca tinha feito isso. E aí eu não tinha. Era a minha primeira vez em fazer isso. Eu, mais um cara e uma mulher. Aí, aí eu falei, como é que vai ser, meu parceiro? Falei com o parceiro, ele, não sei, também nunca fiz, não. Isso lá Eita. atrás, Vocês mó ficaram tempo. perdidos na É, suruba. aí, né, as meninas ficaram na hidromassagem, as esposas, e liberaram a gente para poder realizar o sonho lá Pegar a da, solteira. da solteira e fazer dessa forma. As mulheres devem estar assim, E não, vai pra é, lá, na cansado de ocasião- vocês já, vai comer outra, chato. Na ocasião, a gente não sabia muito, mas da forma que a gente fez, não aconteceu esse encostar, né? Não sei se pode falar mais ou menos aqui. Eu fiquei por baixo, o cara por cima, e não teve esse encostar. E foi um DP? Isso, DP. foi um DP. Eita. E foi a primeira vez que aconteceu isso. Mas né, as né? ideias, cara, são coisas legais, né? A pessoa de fora assim. Mas não tem- também, assim, eu vou te essas falar. perguntas são maravilhosas. Mas, Mas eu são acho show de que, bola. assim, com a gente não aconteceu, mas eu acho que eu já tenho relatos de fazer, de menina falar. E acontece quando naturalmente, você tá né? no rolo, você vai, tá bom, e não tem esse caô de encostou, Não, e também, não assim, encostou. se encostar, você não ia ter essa frescura. Vamos parar tudo. Não. Mergulhou no mar, Encostou, tem que beber água é. salgada. Não tem jeito. Pois é. Não é da minha preferência, mas Vamos a mais uma pergunta? vamos lá. Vamos lá. Vamos a mais uma vamos ver pergunta de essa. pessoas aí pelo Brasil afora. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mônica, eu moro aqui em São Paulo. Eu tenho uma dúvida muito antiga, na verdade. É bom saber isso de vocês. No início, assim, quando vocês começaram a visitar as casas de swing, como que era? Vocês ficavam tímidos? Na volta pra casa no carro, vocês perguntavam, tipo, sobre como o outro tinha se sentido? Vocês ficavam com vergonha ou, tipo, de boa? Todo mundo leve? E quando chegava em casa, vocês ficavam falando sobre, ou morreu lá, aconteceu lá, nunca mais vão falar disso? Como que é? Vou ficar esperando aqui a resposta, tá? Um beijo! Legal, simpaticíssima, né? Gente boa pra caramba. Vamos lá, gente, e aí? A gente ia, né? Primeira coisa que eu vejo na casa do swing que eu me apaixonei é a liberdade da mulher. Né? Sim, A casa do total, swing é. tem aquela coisa da liberdade da mulher poder ser o que quer, né? Ser livre. Só que no início a gente ia mesmo só pra ver. Pra ver, pra dançar, a gente não fazia nada. E até conhecer poucas pessoas, né? Até Mas porque você não vai chegar numa casa esquentava. swing e sair se entregando, qualquer um sai pegando todo mundo, né? Mas Essa coisa esquentava. Às vezes no quarto do lado, você escuta uma coisa. Até quando quem vai nas nossas festas, a gente sempre fala isso. Pô, às vezes um Escutar é casal legal, né? chega, sobe lá e, pô, tá ali do lado, você fica só você, ele, mas tá escutando ali o casal do lado ali, a bagunça que tá no outro quarto. E com a gente funcionava assim. E chegava em casa, esquentava pra caramba, né? Às vezes não acontecia lá, mas chegava em casa, É verdade. esquentava pra caramba. E a primeira vez de vocês? Na que casa que do aconteceu swing? algo. Não na casa do aconteceu swing, mas algo? na primeira vez que aconteceu algo. Como foi a volta pra casa desse dia? Foi sensacional. Acho que em casa teve mais, né? Porque Teve no carro eu mais. acho que tem assunto, né? Deve ter. Sim, teve assunto à beça. E eu até contei, né, no podcast, o outro que a gente foi, contei mais ou menos como é que foi, né? E ainda assim foi. Ele não funcionou, que acontece muito, isso é uma coisa muito importante a gente falar, porque homem, às vezes, de casal, Sim. chega no momento de fazer a primeira troca, isso é normal. Você conversa com a galera do meio, todo mundo já broxou. É normal. É, normal. É normal, porque é muito diferente, né? O cara tá ali casado um tempão com a O mesma cara mulher. fica tenso, né? Com o que Fica pode tenso, e tem a acontecer, questão da como que ele vai camisinha, tratar a o cara mulher já não usa dele. a preocupação, Eu não sei onde que deve pegou ser. em mim, mas por um momento no início estava tudo muito bom, tudo funcionando muito bem, de repente, Será que não foi de repente uma preocupação com ela, de como ela estava? não sei. E mais atenção no Eu tava que com estava muita acontecendo? preocação de eu sentir ciúme. Eu tava preocupado em É sentir isso ciúme. que eu ia perguntar Eu tava também. preocupado em sentir ciúme, Será que- mas eu não senti ciúme.
Mas, sei lá, acho que vem muita coisa no subconsciente, aí vem machismo, vem um montão de coisa que a muita gente cabeça, muita cabeça aí neutra, não... né? Mas pra mesmo poder- assim foi uma experiência maravilhosa. E mesmo assim, a gente chegou em casa, a gente parou o carro, a gente conversou, ele ficou super satisfeito, porque acho que a preocupação dele era sentir ciúme, né? Ele ficou super satisfeito. Aí falou, bom, isso aí eu posso encarar, tá de boa, tá tranquilo. Foi o que ele falou, eu vi que era pra mim. Vi que era Vamos pra para mim. mais uma pergunta? Vamos lá. Tem Vamos mais lá. pergunta aí, Carlão? Próxima pergunta. Olá, casal. Meu nome é Nilda, sou da Zona Sul de São Paulo e eu tenho duas dúvidas. A primeira é há quanto tempo vocês estão juntos? E a segunda é como que vocês chegaram nessa conversa de frequentar em casa de swing, né? E como é a conversa depois, né? Se vocês têm algumas pessoas específicas que gostam bastante de frequentar, algumas que vocês já não gostaram e não vão mais, enfim. Tchau, tchau. Quer responder, amor? Vamos lá. vamos Quanto tempo lá. vocês estão juntos? Vocês já falaram. A aqui, gente já falou 22 anos. E aí 10 anos vocês têm de swing, Isso, todo mundo isso. liberal, Isso, vamos isso. botar Vai assim. fazer né? 10 anos agora. Então, como foi a ideia de, nossa, e aí? Foi um bate-papo informal, né? Num bar. A gente só eu e ela, tomando uma cervejinha e tal. E então a gente tava falando umas besteiras. E aí, de repente, eu comentei que nunca tinha ficado com duas mulheres. Realmente, nunca tinha ficado com duas mulheres. Isso já com 12 anos de casado. Isso. E aí eu nunca tinha ficado com duas mulheres e naquele papo quente eu falei, pô, eu tinha interesse de repente em ficar e tal. Mas eu só tava falando uma vontade assim, mas tipo, esperando que ela não falasse nada, né? Só comentando que a gente tava abrindo o jogo ali na... Vai que cola, né? Mas realmente eu não esperava, fato. Não esperava. A cara só tava- dele, você acredita nisso? É sério. Eu tava só comentando mesmo. Falei, não, tava falando de fetiche, outras coisas mais. Eu falei, sempre quis vontade de ficar. Aí ela falou, se você quiser, eu te amo tanto que eu topo. Aí eu- Caramba. Opa, topa Tomou um mesmo. susto, Topa a princípio. mesmo. A gente desenvolveu mais o assunto naquele dia. Depois passou mais um tempo, a gente sentou outro dia também num bate-papo formal, depois que tava magoaçado, que a gente tem mais vontade, mais coragem de falar, né? Aham. Aí a gente voltou a tocar no assunto e tal. Ela falou, não, vamos fazer, procura aí, ver como E é aí que foi onde faz. começou, tudo E começou. aí eu comecei a buscar, aí foi onde começou tudo. E a gente começou a buscar, mas antes da gente iniciar mesmo, a gente estudou bastante. E conversou bastante. Isso é importante. A conversa sempre é importante, porque o entendimento tem que acontecer. Tem que né, acontecer, entre o senão, casal. senão não prejudica adianta, em vez de Ao invés ajudar. de ajudar, acaba E prejudicando. aí a gente estudou. Tem mais alguma pergunta aí, Carlão? Tem mais uma? Vamos botar mais uma pergunta, então. De quem é? Vamos lá. Sou Lucas Bananal, sou aqui de São Paulo e eu queria saber de vocês da onde que surgiu e despertou essa ideia, esse desejo que hoje vocês levam para a vida de vocês, que é fazer esse tipo de relação. Fala aí pra mim aí como que foi e quem foi que inventou essa ideia? Da onde que saiu? De você ou dela? Tamo junto, é nóis. Valeu. Bananal, tamo junto. Eita, é isso aí. Eu acho que você Acho acabou que de responder, né? respondeu. Antes. Não, mas só completando, acho que foi uma confluência, na realidade, porque no que eu falei isso, falou do desejo dela de querer me ver com outra pessoa, né? Então uma coisa casou com a outra. Aí e- acabou ela com desejos ocultos, você também, acabou E os dois encaixou. se Acabou revelando os encaixando desejos. e- Tem mais uma, Carlão? Tem mais uma aí, então vamos lá. Pra gente fechar a série de perguntas, que depois eu vou vir com um tema bem complicado aqui pra vocês responderem. Opa. Fala, casal. Explana aí pra gente. Como é que foi a primeira vez no swing? Deu vergonha? Como é que funciona esse negócio com o parceiro, sabe? Tipo, rola aquele ciúminho ou você se diverte vendo o parceiro de você se divertir também? Sempre tive essa curiosidade aí pra quem é do rolê do swing. Responde essa pra gente. Valeu, casal. Que legal. Então, rola ciúminho às vezes, alguma coisa assim? Mas, cara, a gente é tão alinhado que Eu acho na que aquele que- hora, eu acho, quando tem a troca, né? Ou até mesmo quando, eu acho que é tão, a gente vai tão certo do que a gente quer, eu sei que tem casais ou outras pessoas, né? Cada casal é um casal, que fala que até sente um ciúminho e até apimenta mais. Com a gente não tem, a gente sente A gente tesão, a realmente gente gosta de ver o outro Estão feliz. bem resolvidos, né? Não tem. Já teve situação de vocês estarem com outros parceiros
e, por exemplo, você vê que ela está se satisfazendo muito, gostando muito, não pintou aquele ciúminho, não? Ou você também, alguma coisa assim? Não, na Acontece, realidade... não acontece? Comigo, não sei para outras pessoas, né? Aliás, acredito eu que com outras pessoas possa ser diferente, cada pessoa vive nesse meio e sente de forma diferente, mas comigo, pelo contrário, eu gosto mais que ela tenha mais prazer, eu amo tanto ela que eu quero que ela tenha o máximo de prazer possível, né? Mesmo que o cara tenha de fazer uma coisa diferentona ali, que eu não sei fazer, eu não consigo fazer, eu quero mais que ela sinta o máximo de prazer possível. E sem restrições, sem limites. A restrição fica por conta dela. A restrição fica por conta dela. Não, isso aqui eu não gosto. Vocês têm algum limite entre o casal? Tipo assim, uma coisa muito comum também, casais que frequentam swings. Você pode ter tudo, fazer tudo. Pode fazer anal, pode... enfim, mas... Não quero que você beije na boca. Tem casais que... Tem casais que são assim. Com a gente não quero que o cara chupe seu peito. Não, com a gente é tranquilo. O limite nosso é o limite do que... É o limite do que eu curto e o que eu não curto, entendeu? Na hora. Totalmente liberal, totalmente aberto. Ele libera, assim. aí é o limite que eu... Você que vai coisas que eu não curto. De acordo com o clima, se não tiver legal... Se não tiver legal, no olhar dela eu já sei, e aí, alguma coisa está acontecendo ali que ela não está gostando. Bacana, gente, bacana. Vou deixar vocês respirar um pouquinho que eu vou falar aqui de uma coisa bacana, que é o Isis. Isis Mobilidade, gente. É o primeiro aplicativo de mobilidade urbana e entregas exclusivamente feminino. O Isis estará lançando agora aí algumas coisas bacanas pra caramba. Eu vou pedir o Carlão para soltar aí a propaganda do Isis pra gente dar uma olhada, beleza? Você conhece o Isis? O primeiro aplicativo de mobilidade urbana e delivery exclusivo para mulheres. Aqui a motorista não paga porcentagem de cada viagem, contribui somente com o valor mensal de assinatura. Menos custo para passageiras e mais dinheiro no bolso das motoristas. A motorista pode optar em trabalhar com mobilidade ou entregas e variar isso à sua comodidade. Isis Mobilidade exclusivo para elas. Baixe agora o Isis e cadastre-se. Isis Mobilidade, é isso aí. Vai acompanhando as redes sociais do Isis aí, hein? Isis Mobilidade, em todas as redes sociais, daqui a pouquinho vocês vão ter coisas muito bacanas do Isis. Voltando aqui com o Casal Quero Mais. Casal Quero Mais é uma coisa que não tem como não perguntar, não tem como a gente deixar passar, que é a questão de saúde, preservação e segurança no sexo. Porque as pessoas acham que é o seguinte... sexo, é liberal, é não sei o que, é poliamor e tudo mais, e acham que é uma tremenda putaria sem responsabilidade, né? Então, eu gostaria que vocês explanassem sobre isso, sobre a questão de cuidados, preservação, uso de preservativo, e até orientassem as pessoas, porque, ou coisas também que eu fiquei sabendo, que existem casais que eles optam a não usarem preservativo. Então é muito complicado nesse meio. Muito. Se você tem vários parceiros sem usar preservativo, o negócio fica um pouco zoado, né? Exatamente. A gente sempre procura orientar, principalmente os casais, às vezes, que estão chegando lá na nossa comunidade, essa questão. Porque realmente isso que você falou é um fato, né? Tem acontecido em alguns casos. E eu acho importante manter essa questão da saúde, até porque... o casal liberal, às vezes, é bastante ativo, né? Então, você imagina você fazer 2, 3 vezes por semana com pessoas diferentes, né, sem proteção, acho que fica ruim, até uma questão, né, para saúde pública, se for o caso e tudo mais. Então, é bom que as pessoas utilizem, né, o preservativo, né, nas relações, seja aquela relação casual ou até mesmo, às vezes... No caso do próprio poliamor, né, que às vezes dura um pouquinho mais e tal, depois de um tempo você só fazer sem o preservativo, quando você já tiver uma confiança na pessoa, já vê, né, e tudo mais. E é sempre bom também de vez em quando fazer um exame e tudo mais, ver direitinho. Rola muito entre trisal e chama-se quatrisal, é isso? Pode ser quadrisal. Quadrisal. Quadrisal, quando é 4. De frequência de sexo sem camisinha? A gente não está lá dentro para saber, mas a gente sabe que acontece sim. Estou perguntando porque vocês têm o aplicativo, né? Vocês têm vários casais que vocês acabam sendo praticamente ali
A gente catalisa psicólogos dessa galera, né? Exato. Uma galera que vocês orientam, né? Mas a gente como procura começar. sempre orientar mesmo. A gente procura sempre orientar. Mas a gente sabe que acontece sim. Já tiveram proposta de alguém para fazer com vocês sem preservativo? Não. Ou já tiveram alguma situação... Solteiros, às vezes, solteiro geralmente às vezes vem, né? Solteiro homem, solteiro. Aí fala, você sempre vem com um papinho, vai ou não? Sempre não, né? Alguns vêm com papinho. Já teve alguma situação constrangedora de, no meio da situação, o cara tirar o preservativo e... Não, já teve comigo de estourar. Caramba, e aí? De estourar. Mas sentiu na hora, percebeu na hora e parou? Percebemos na hora e troca e depois a gente vai lá, faz um exame, vê. Já aconteceu comigo de estourar. É risco, né? É o risco. Não, a gente estava com a camisinha e estourou. A gente, nesse tempo todo de vida, no caso, sempre só sem camisinha, só com ela. E mesmo nesse meio, ao longo desse tempo todo, desses 9 anos, só teve uma namorada, que eu tive uma namorada, né? Então era nós 3. Que aí, depois de um tempo, a gente passou a transar sem camisinha. Então, eu acho que as pessoas têm que ter mais ou menos esse cuidado. Você já teve uma fixa? Tive uma fixa, eu vou 2. perguntar isso aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm filhos? Sim, uma filha de 15 anos. Uma filha de 15 anos? 15 anos. Caramba, mano. E aí, como é que funciona essa relação? Elas sabem com certeza de boa, da situação toda de vocês, né? E como funciona essa relação do entendimento da tua filha com vocês no meio e como ela entende, vê isso, gosta, não gosta, aprova, não aprova, quer, de repente, também pensa da mesma forma ou não? Pensar da mesma forma a gente não sabe, né? Ela só tem 15 anos, ela sabe todo o conceito da não monogamia, porque ela já tem 15 anos, então ela tem discernimento para poder... Hoje em dia, antigamente 15 anos ela entende. Hoje e não, tem hoje até criança 15 anos que ela chega para mim, não dessa questão da não monogamia, mas ela chega e dá aulas pra gente, né? Eita! Né? Mas... ela aceita, ela apoia, ela é super de boa, até porque ela vê a nossa relação. E se você conversar com ela, ela fala assim, poxa, mas meu pai e minha mãe têm uma relação tão bonita. Eu vejo meus amigos falando de relações em brigas com pais. Então, assim, para ela é super tranquilo. Muitas pessoas chegam, perguntam a ela, né? Pessoas que não é do meio, e aí chega, pô, mas teu pai e tua mãe, ela mesmo fala, é super tranquilo. De boa, ela tira isso. É isso que eu pensei. Forma que também que a gente foi criada. Pessoas julgarem, né? E a gente foi. Essa questão foi sendo passada para ela naturalmente, no nosso dia a dia. Até porque a gente hoje em dia trabalha também com isso. E vocês vivem isso. Vivemos isso. Então ela via lá a gente no telefone, às vezes fazendo chamada de vídeo para fazer verificação de casal para entrar no meio dela, isso é natural. Exatamente. Gente, vamos lá. Existem pessoas que contratam parceiros para ir para as casas de swing. Vocês já tiveram algum tipo de experiência com isso? Não, teve aquela vez que a gente foi já lá tivemos uma experiência, sim. Mas aí a gente percebeu, mas a gente foi porque quis, na situação. Vocês sabiam que era contratado? Contratado ou contratado? Contratadas. Eram duas. Só que uma que veio, né? Só uma que foi. E foi até engraçada a situação, porque a menina veio, né, e foi lá, e tava ele com uma menina que era outro casal, a menina deu um sulavanco na menina que tava, e foi, agarrou ele. Aí quando os meninos, aí o Wander olhou pra mim, tipo assim, pode? Eu falei, vai. Aí ele foi. Vai aí pra foi, lá, foi. A menina botou lá a camisinha com o dedo, assim, que isso aí eu tento aprender até hoje, mas não sei. A menina pegou com o dedo e fez assim, ó. Eita! Com a mão. Aí falou, uma mão só, pegou assim. Foi assim, uma mão. Se a gente já desconfiava ali, a gente ali eu tive assim, mas aí quando os meninos vieram pra cima da gente, a gente pegou, ó. Falei, não, ela foi porque ela quis. Porque na casa de swing também tem isso, né? A pessoa fala que é obrigatada. O pessoal fala que a mulher é obrigada, mas não é. Os caras contrataram a menina foi pra cima dele. Quando os meninos vieram pra cima de mim e da minha amiga, a gente falou, não, a gente não quer. E os caras porque deve ter muito isso, né? O cara contrata uma garota de programa e depois ele vai pra casa de swing pra querer comer a tua mulher. Tem até algumas casas que... né, são pouquíssimas que tem essa questão. Já tem um grupo lá para isso. Mas no caso a gente sabia no que a gente estava entrando, né? Porque é triste quando às vezes o casal não sabe, o casal às vezes iniciante, acha que ali é um casal, né? Aí a gente acha que isso não é muito legal. Nesse caso, essa experiência a gente já sabia. Parceiros fixos. Como seria a ideia, por exemplo, vocês são um casal, casados há 22 anos, têm uma família e tudo mais.
E vocês teriam parceiros fixos? Já tivemos, já. Você já teve, como Já ele falou, tive ele já teve duas, namorada, né? Já tive duas e ela já teve um namorado. Mas como funciona a situação do sexo nessa situação? Você sai sozinho com a tua namorada? Às vezes junto com ela, às vezes separado. E de boa? E mesma coisa com ela. Você saía sozinho? Sozinho. Amor, hoje eu vou com a minha namorada pro Sim, shopping, sim. Sim. vou ver um filme De lá vai rolar uma coisinha. e tchau, e Tchau. benção. Hoje eu quero só ela, não quero comer você não, quero comer só ela sozinho. E outras vezes também os três juntos. Cara, e você também? mesma coisa. Também. Você já mas teve Já um já- namorado viajou, fixo? já Viajou Já. sozinha? Com o sozinho. namorado? Já. Eu tinha que trabalhar, não ia. É disso que a gente E fala. ficou legal o negócio? Ficou, porque de boa? é disso que a gente fala. É, Porque- pra quem não vive esse mundo é É, diferente. É verdade. diferente. Porque é sobre isso. Eu tava atarefado de trabalho e ela tava disponível. Caramba. O cara chamou, esse namorado chamou. Chamou a gente, chamou nós três. Eu falei, pô, cara, não dá pra ir por causa. Aí conversando, eu falei com ela, cara, vai você. Vai vocês dois lá, fica lá de boa. tudo Fica lá, certo. depois você volta. Ela, pô, você vai ficar aí trabalhando? Eu falei, cara, não é porque eu vou me lascar que eu vou impedir de você ter um final de semana ótimo. Que relacionamento bom, hein? É. Delícia, hein? É. Então aí, a gente tinha confiança, já era namorado, tudo certinho, então Rola ciúme de parceiro fixo? já rolou. Porque eu acho que acontece É, uma parceiro coisa assim, quando fixo. você vai numa situação com sexo e tal, pai e bola, aconteceu ali, acabou ali, beleza. Agora, um parceiro fixo, será que rola ciúme? Não é mais Teve fácil rolar? Teve um caso que ela teve um namorado e meio, que eu falo, né? Um namorado e meio. Porque teve um que estava em processo de. E justamente não foi à frente por causa de Avaliação. ciúme meu. Não, ciúme meu. Caramba! Eu tava tendo umas atitudes, né? Até não foi uma coisa direta. Eu não cheguei assim e falar, tô com ciúme de você. Foi involuntário. Quando não, você percebeu... toda vez eu minava o rolê. Aí ela foi percebendo, será que você não tá com ciúme, não? Ela Mas ficava... por causa de que o ciúme? Se você é um cara sei, todo... cara. Nesse Mas caso me esse deu. foi o Aquela primeiro. pessoa ali, Aquela foi a né? primeira, Aquela pessoa ali... Cara, tinha um cara um- maravilhoso. Pô, até hoje eu sinto falta da lasanha dele. O cara fazia uma lasanha maravilhosa. Ele ia pra casa de vocês fazer lasanha? Fazia Que lasanha, às vezes beleza, passava o final de gente. semana fazia lasanha. Então vamos lá. E no caso de homenagem, vocês preferem homem ou mulher? Existe preferência? Tipo dá assim, a gente prefere homem por causa disso, por causa daquilo. Existe... Prefere mulher porque eu prefiro assim, assim. Não tem uma preferência. E A gente geralmente- já ficou muito mais com... Tô te perguntando isso porque geralmente quando o casal rola um bi feminino, é muito natural que, Filha menina. Sim, sim. venham preferir mulheres, né? Sim. Um homenagem feminino. Né? Mas no caso de vocês, como não é, então assim, como fica? Vai o que A gente pintar? acabou fazendo muito mais homenagem feminina, principalmente no início, né, do que masculino. E até o masculino, ela foi relutante. Demorou um tempinho, eu que tive que convencer ela, que eu que queria, né? E aí começou a rolar. E aí depois que a gente passou a fazer tanto masculino quanto feminino, aí depende do... Porque a gente, como eu falei no início, a gente toma muito cuidado com quem a gente vai se relacionar, mesmo só para sexo. Então, quer dizer, às vezes a gente barra com uma pessoa legal, que de repente, por um acaso, foi um rapaz que interessou a ela e eu peguei amizade, a gente gostou, vamos lá. Se for uma menina, beleza também. Fica muito mais nesse universo. né? No universo do... Total acordo, né? No universo total E hoje a acordo. gente faz muito mais, fica muito mais com solteiros e solteiras do que com casal. É difícil hoje em escolher dia. mais homem ou mais mulher para um homenagem? Homens. Homens, né? Homens é mais Homem é difícil escolher, complicado, né? Isso né? é muito difícil. É muito complicado. É mais né? complicado. Por São duas coisas, eu acho. É um pouquinho de falta de conhecimento, né, dos caras, e também a questão do homem, né, que... Cabeça, sai falando. o cara a pessoa... já acha isso. O homem, dizem que a mulher é fofoqueira, né? Mas na verdade o homem acaba Ainda falando tem isso, essa muito questão. mais, né? De Porque toda a a situação. mulher, né, quando entra na homenagem, ela não vai vai falar, eu fiz homenagem com um casal tal. Ela não vai falar, porque a mulher geralmente quer mais. Agora o O homem... homem vai falar, pô... Eu tenho um amigo que ele tava pegando uma atriz top 1 aí, né, cara? E aí a gente tava conversando essa semana em São Paulo e, pô, cara, tô bolado, tô puto pra caralho. Falei, por causa de quê, cara? Tu tá puto, cara? Tu não tá saindo com a fulana? Ele, porra, tô, cara, tô saindo, tá foda. Eu falei, então, cara, tu tá bem, Tá tudo bom. bem. Mas não posso contar pra ninguém, cara. Porque, porra, mano. Aí eu falei, Pô, você tá... Peraí. Peraí, tu tá pegando aquela mulher top lá, e o caralho é 4 e tudo mais, atriz Fica quieto. poderosíssima e tal.
E tu tá puto, porque eu não tô contando pra ninguém. Aí que adianta pegar fulana e, porra, não poder falar pra ninguém, meus amigos, ninguém sabe, só tu. Não posso Eu sair falei, de mão caramba, dada. mano, é complicado, né? Então, realmente é um negócio que o homem é mais fofoqueiro, né? O homem tem essa coisa às vezes na de... rapaziada ali, pô, aí sair com aquele casal ali, pá, ih, rapaz, como é que foi assim? Então a gente tem que tomar mais cuidado. Isso é muito complicado, porque te expõe, né? Expõe o casal, expõe a tua esposa, expõe vocês. Gente, vamos passar a rede social de vocês. A rede social do... no caso, no Instagram é @casal, né? Quero mais, né? Com K, né? Casal.quero mais, é isso? Aquilo lá tá certo lá? Igualzinho tá na tag ali. Isso. Beleza? Casal Quero Mais. E tem também o nosso site que é www.queromais.com.br. Quero mais com K. Quero mais com Lembrando K. isso, www.queromaiscomk.com.br. É isso? Isso aí. Casal, foi muito bom ter vocês aqui no programa Mistura Fina. agradece. Eu tenho certeza que esse assunto nós podemos alongar por mais alguns programas aí, se vocês quiserem participar, o convite está feito. Vai ser maravilhoso receber vocês com mais perguntas de participantes, com muito mais interatividade até. E eu gostaria que vocês despedissem do público do nossa TV Metropolitana, nosso programa Mistura Fina, as considerações finais aí para a gente finalizar nosso programa. Tá certo. Queria agradecer o convite aí, adorei. Né, esse papo achei bem descontraído, né? Sempre. Bem leve. E eu acho que vai servir legal aí pra galera começar a entender um pouquinho da nossa história e como é que funciona mais ou menos o meio. Lembrando que muita coisa que a gente conta aqui sobre nós é sobre nós, né? E para outras pessoas pode funcionar um pouquinho diferente. A experiência de cada um, né? Isso muda muito. E é isso. A gente queria agradecer também o espaço para a gente poder estar falando sobre isso, né? Porque está aberto. A gente não Toda tem... vez que vocês tiverem coisas novas também para falar, o convite está feito, tá? Porque a gente não tem, né? A gente está começando, tá abrindo espaço agora para gente, para estar falando sobre isso, para abrir a cabeça de outros casais. A gente gosta de falar sempre que a gente não tem nada contra a monogamia, mas a gente quer mostrar que existe também esse lado e que as pessoas podem ser felizes também desse lado. Você pode ser feliz sendo monogâmico, você pode ser feliz sendo não monogâmico, né? Foi muito importante você falar isso. Não temos nada contra a monogamia, porque Exato. as pessoas acham que a pessoa que é adepta do poliamor, né, do swing, Não, até porque antes eu era monogâmico. do liberal, elas são contra. Eu não sou contra. Isso é uma questão política, porque tem muito isso, né? Tem a galera que mexe muito com a ideia política também, né? Mas que acha que tem... Mas eu acho que a gente tem que tratar do assunto com leveza. Não adianta você... Como você quer que as pessoas entendam o seu lado e respeitem a sua posição e a sua filosofia de vida, não vai respeitar a filosofia de vida do outro. Então é complicado. Então não tem nada de errado com a monogamia. Muita gente é feliz e extremamente feliz com a monogamia. Isso é como religião, né? Cada um tem a sua fé e faz aquilo que se sente bem e que dá resultado para a sua vida da melhor forma. Exato. Eu penso dessa forma também. Exatamente. Gente, rede social, mais uma vez. @casal.queromais no Instagram, né? E no nosso site é www.queromais.com.br. Quero mais com K, lembrando com K, disso. Bianca e Vander, obrigado demais pela participação aqui. Estamos de portas abertas para vocês, toda vez que vocês tiverem assuntos novos para trazer e tudo mais. E você que tem vontade de entrar no poliamor, conhecer um pouco mais desse universo, anote as redes sociais aí do Vander e da Bianca, casal Quero Mais com K, e busquem orientação com esse casal aqui, que é um casal maravilhoso. Obrigada. Além de tudo, gente boa demais, todos dois, e vão abrir as portas desse mundo para vocês que querem dar uma pimentada na relação aí. Certamente. Beleza? Gente, muito obrigado. Direto hoje dos estúdios do Rio de Janeiro, dos estúdios M2, mais um programa Mistura Fina. Desejamos a todos, tenham um bom dia, uma boa noite, a hora que você for ver o programa. Fiquem com Deus e até o próximo programa Mistura Fina.